cujo título é Haverá um só rebanho e um só pastor. Onde fala da promessa do Pai. Onde fala deste pastor por excelência. Onde na primeira estrofe ele diz: cumprindo a sua promessa, nosso Senhor Jesus voltou em espírito para, através da Santa Voz Rosa, restaurar sua igreja, santificar um povo para Deus e revelar a sua poderosa doutrina, que tem o poder de dar a vida e tornar a todos os que crerem na mensagem de sua igreja a imagem e a semelhança de Deus. Pois foi com essa característica que Deus, o Pai, Jesus e seu divino Espírito criaram o ser humano. Irmãos e irmãs, ele nos fala em primeira estrofe: foi com esta característica, foi com esta palavra que nós ouvimos através das Escrituras Sagradas, e que nós sabemos perfeitamente que o nosso Deus, Ele construiu o ser humano, como o irmão Aldo nos fala aqui, com essa característica que ele disse: a imagem e a semelhança de Deus. Eu quero enfatizar neste momento, eu quero focar neste assunto, porque eu costumo dizer, irmãos, muitas vezes, quando não sabemos o determinado valor de algo, às vezes, este algo possui um valor tão grande, mas nós a diminuímos porque não compreendemos. E eis a questão: nós precisamos compreender, nós precisamos entender os ensinos do nosso Deus, porque nestes dias Ele nos deu um profeta, eu disse há pouco, e é este profeta quem nos faz entender, quem nos faz compreender, quem nos ajuda na atribuição do ministério de profeta do Pai. Nós sabemos que um dia o nosso Deus deixou o seu trono. Nós sabemos, sim. Nós sabemos nas primeiras páginas da Sagrada Escritura que ao deixar este trono, Ele veio a um vazio porque nada existia. E Ele disse: haja um firmamento, houve a terra. Haja mar, houve mar. Haja luz, houve luz. Haja rios, houve rios. Haja trevas, houve trevas. Haja o sol para iluminar o dia. Haja lua para iluminar a noite. E Ele foi separando e Ele foi construindo toda a beleza que conhecemos. Inclusive, que costumo dizer, quando estou falando neste assunto, o ser humano muitas vezes ele se engana. Ele não compreende quando ele diz que a obra mais linda de Deus é a natureza. E aí então eu costumo dizer, não é. Alguém fala, mas como, pastor? Não é. Ela é a segunda obra mais linda de Deus. A segunda obra mais linda de Deus. Porque Ele criou tudo isso dizendo haja. Ele dizia haja noite, houve trevas. Ele disse haja dia, houve dia, o sol iluminou. Haja rios, houve rios. Haja mar, houve mar. Tudo Ele disse haja. Mas quando Ele chegou neste ponto em que o irmão Aldo nos disse aqui, da característica humana, Ele disse: agora façamos o homem a nossa semelhança. É o que o irmão Aldo nos mostra aqui. Esta foi a característica de Deus para cada um de nós. Irmãos, prestem bastante atenção. Lá em Gênesis, no primeiro livro sagrado, então Ele diz, naquele momento, depois que Ele construiu todas as coisas, agora façamos o homem. E o que foi que Ele fez? Com a tua mão, Ele pegou da terra que Ele havia feito, fez uma estátua, fez ali um boneco de barro,
soprou as narinas e deu o fôlego da vida. Aquele homem dormiu. Teve aquele sono profundo, ele tirou uma de suas costelas com a sua mão e fez a mulher. Eis o grande diferencial da obra mais linda de Deus. Todas as demais coisas eu vos disse que está registrado lá em Gênesis. Ele disse: haja. Você, o Senhor, a senhora. Ele não disse haja homem. Ele não disse haja mulher. Ele colocou suas mãos. Você, portanto, não é uma obra apenas da palavra de Deus. Você é uma obra das mãos de Deus. E posso lhes afirmar mais, com toda certeza, quero lhes dizer muito mais. Nem os anjos dos céus, as Escrituras diz, nem os anjos dos céus foram feitos pelas mãos de Deus, foram feitos pela palavra de Deus. A natureza, portanto, é uma. Foram todas construídas pela palavra. Você não, meu irmão. Você não, minha irmã. Você não, jovem. Você é obra da mão e da palavra de Deus. Deus colocou as mãos, a única obra que Ele colocou as mãos e executou. Você. Portanto, a obra mais linda de Deus é você. Depois a natureza. E é com este objetivo, diz o irmão Aldo, é com essa característica que Ele vos criou: ser santo, ser autêntico, ser verdadeiro, ser como Ele. Portanto, irmãos, nós sabemos, nós aprendemos que este primeiro homem, esta primeira mulher, nós sabemos que ambos pecaram. Nós conhecemos perfeitamente esta história humana, mas nós sabemos também que desde os primeiros minutos em que essas criaturas se deu ao pecado, se direcionaram errado, deram ouvido a quem não deveria de dar, o nosso Deus, Ele passou a agir por sua rica misericórdia. Ele passou a trabalhar incansavelmente em busca de quê? Do resgate humano, em busca da restauração, em busca daquilo que Ele criou com o mais perfeito amor, com o mais perfeito carinho. E Ele formou santos, Ele formou criaturas santas, Ele tudo fez. Nós observamos a formação dos profetas. Quanta luta, quanto sacrifício, que por conseguinte, em cada luta e em cada sacrifício, uma vitória imensa, um milagre dos céus. Se nós formos meditar, por exemplo, o profeta Moisés, quanta luta para que o Pai pudesse enviá-lo, e enviou de uma forma tão linda, que foi um testemunho maravilhoso à humanidade, naquela ocasião, e para nós hoje. Elias, Eliseu, Josué, enfim, tantos profetas, homens de grande poder, homens de grandes méritos diante de Deus, ajudaram muito, lutaram muito, sofreram muito, pereceram muito, e foram vencedores no seu tempo. Mas chegou o momento em que o nosso Deus, o Pai, Ele observou a terra, e Ele não encontrou mais, não em um homem, a condição para tal. E o que foi que Ele disse? Lá no teu evangelho: eis que enviarei o meu filho amado. Ele enviou Jesus. Ele veio para nós. Ele veio para o que era seu. Os homens aceitaram? Não.
Sabemos que não. Penduraram em um madeiro, crucificaram Jesus. E o que é que então, como se concluímos essa história do reino dos céus? Aquele profeta que escreveu: haverá grande silêncio entre os céus e a terra. Por que grande silêncio entre os céus e a terra? Por quê? Eu falei de Moisés, eu falei de Josué, eu falei de Elias, eu falei de Eliseu. Um sucedia ao outro, mas eu por último não falei de um homem comum. Eu falei do Filho de Deus, eu falei de Jesus. É óbvio que não tinha ninguém, que não teria ninguém capaz de substituí-lo, de assumir o ministério dele, de dar prosseguimento. Por isso o grande silêncio entre os céus e a terra. Grande silêncio, até o momento em que pudesse sim, o nosso Deus no seu tempo, não no tempo do homem como muitos esperam, mas no tempo de Deus, Ele então dar sequência aos cumprimentos da promessa. Ele então começar a mostrar no seu tempo, o tempo este, que foi o tempo em que ele pôde encontrar corações bondosos, onde ele pôde semear, lançar uma semente e ela germinar fortemente, e ele então encontrar as criaturas que ele precisava. Aí sim, é o momento em que os selos são rompidos, é o momento em que o nosso Deus inicia, não apenas aquilo que talvez alguém diga, mas isso é uma filosofia dele, não, mas é uma palavra do próprio Cristo, do próprio Deus, inclusive através de São João lá no livro do Apocalipse. Quando falo de São João no Apocalipse, eu falo daquele que foi o último de todos eles, aliás o último e único a não ser morto, martirizado, mas sim, lá na ilha em Patmos, preso lá, ilhado, e que por graça, por divina revelação do Espírito de Deus, escreveu aquele livro este que ele diz: o dia chegará em que Deus reassumirá todo o teu poder, dando galardão aos santos e profetas. Isto é uma palavra de Deus, irmãos. Isto é uma palavra de Jesus. É uma palavra que veio dos céus e veio a um profeta dele. Ele deixou isso muito claro, ele deixou isso muito autêntico. Isso ficou de uma forma muito preciosa, registrada no momento em que João teve esta visão. Ele viu, está lá claro, Apocalipse 11, 15, capítulo 11, versículo 15. O dia chegará em que Deus reassumirá todo o teu poder. Ele disse que Deus voltaria a exercer. É interessante, quando uso essa expressão que está registrada, que ele reassumiria o poder, alguém pode imaginar, mas pastor, reassumir como Deus deixou de ser Deus? Não, não é isso que ele quis dizer. Houve um grande silêncio passado, e ele voltou a reassumir o poder como? São João disse, dando galardão aos santos, galardoando os santos, disse São João, galardoando o profeta. Irmãos, vejam bem, às vezes eu costumo visualizar o seguinte: nós temos uma função. Eu vou usar um exemplo próprio. Eu tenho o ministério de pastor, há 30 anos estou pregando. De repente eu chego no irmão Aldo e digo a ele: irmão Aldo, já aconteceu isso por algum ano, por uma questão de trabalho eu preciso me afastar do ministério por um ano. Eu deixei de ser pastor? Não, eu simplesmente estou afastando das minhas atividades por um ano. Estou pedindo para ficar por um ano fora do ministério, porque devido a um trabalho eu não posso exercer, eu não posso viajar, eu tenho alguma dificuldade. Que dificuldade era essa? O nosso Deus teve profetas, Ele enviou o teu próprio filho, houve um grande silêncio. Durante todo este silêncio Ele buscou. Quando Ele encontrou, aí Ele volta o quê? A poder abençoar a um povo, a poder ajudar a um grupo aqui, a um grupo ali, a um grupo mais ali.
Deus voltou, é o que São João está falando aqui no capítulo 11 e no versículo 15, que esse dia chegaria que Deus reassumiria o poder e daria galardão aos santos. E hoje, nós, através do nosso grande profeta de Deus, o irmão Aldo, ele tem nos mostrado os santos que estão conosco, que têm estado conosco na nossa vida, nas nossas reuniões, no nosso dia a dia, constantemente, e nos deu este profeta. Então é muito simples falar, mas o nome do irmão Aldo, ele não está lá na Bíblia. Não está. Lógico que não. Mas para mim ele está. Para mim ele está. Sabem por quê? Porque eu creio que ele faz parte destes profetas. O nosso Deus a encontrou, formou, preparou ele, dotou ele desse poder, dotou ele desta glória, quando formou o Espírito Consolador, quando ele pôde ter o Espírito Consolador, a Santa Avó Rosa. Irmãos, já era uma obra de Deus. O nosso Deus reassumia este poder. E é tão interessante que o apóstolo São Paulo, que tem uma diferença imensa na cronologia, no tempo entre São João, o último lá no Apocalipse, e Paulo. São Paulo pregando, inclusive, a igreja de Coríntios. É muito interessante, quando o apóstolo São Paulo, ele disse assim, lá em Coríntios. É uma carta que ele mandou à igreja de Coríntios, inclusive porque aquela igreja vinha descambando rumo ao pecado. Naquela ocasião, entrando determinados tipos de danças, de música, coisas que não procediam da época. E São Paulo, sob luz de candeeiro preso, escreveu uma carta e enviou à igreja em Coríntios. Ele escreveu muitas cartas sob luz de candeeiro. E naquela carta ele dizia: no fim, Jesus entregará o governo de um povo a Deus. Olhem que palavra. Naquela época de São Paulo, ele escrevendo uma carta aos Coríntios e dizendo: no fim, Jesus entregará o governo de um povo a Deus. Aí São João, depois de tanto tempo, ele fala: o dia vai chegar que Deus vai reassumir o poder e que Deus vai dar galardão aos santos e profetas. Irmãos, chegou para nós, está conosco, mas precisamos, irmãos, precisamos urgentemente, irmãos, é com muita urgência, precisamos acolher este profeta, precisamos dar o valor que ele merece, porque eu lhes digo que muitas vezes tem acontecido de não darmos. Há criaturas que não valorizam isso. Observem o que já aprenderam nesta noite, que você é a obra mais linda de Deus, que Deus te escolheu. Mas como Deus me escolheu? Você sabe por quê? Quantos anos foram aquele silêncio? Foram centenas de anos. Quanto tempo passou? E hoje você é o alvo de Deus, apontado por Ele. Porque Ele disse: não escolheste-vos a mim, eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Mas para que este fruto permaneça, você precisa cuidar dele. Você tem que cuidar, você tem que valorizar e esquecer e deixar as coisas da terra. O apóstolo São Paulo, pregando aos Colossenses, no capítulo 3, ele fala sobre isso: buscai as coisas do alto. E é exatamente o que estamos fazendo aqui, buscando as coisas que vêm de Deus. Quem é que nos traz esta palavra? Quem é que nos escreve este boletim? Quem é que nos manda ele para nós? Quem escreve são os funcionários, o pastor escalado para escrever. Mas quem é que cita? Quem é que dá o título? Quem é que diz o que é para escrever? Ele traz de onde? Eu creio e sei que você crê. Ele vem de Deus, vem dos céus esta palavra. Quando Ele nos diz: buscai as coisas do alto, é valorizar. Valorizar, é amar, é colocar no primeiro lugar da tua vida. Hoje nesta igreja, o irmão Aldo, irmão, sem Ele nada seríamos. Sem Ele não seríamos ninguém. Posso lhes afirmar isso. Mas valorizem, não deixem coisas tão mesquinhas,
passar à frente deste amor, não. Muitas vezes um churrasco de fim de semana. Eu não vou à igreja porque eu quero churrasquear, eu fui convidado. Um trabalho, eu vou fazer um trabalho extra, hoje não vai dar, eu tive ontem na igreja. Não faça isso não. Aproveite. Ele disse aqui, irmãos, aproveitem, valorizem ter no teu meio, ter com você este profeta. Irmãos, lá no mesmo livro de Apocalipse, pregando, falando a uma das igrejas do passado, inclusive, igreja esta, naquela ocasião, da Laodiceia, São João, ele escreveu, e está registrado no livro de Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 14. São João registrou uma palavra a um grupo de criaturas, a um grupo de pessoas que se levantaram contra aquela igreja naquela ocasião e que não aceitavam os ensinamentos. Naquela palavra em Apocalipse 3,14, onde ele diz: pensa que vê, pensa que tem e pensa que sabe. Estão cegos, nus, pobres, miseráveis, disse Jesus. E ele disse: adquira de mim ouro fino, para quando disser que tem, ouro puro, para quando você falar eu tenho, você ter mesmo. Adquira de mim colírio, para que ponha em teu olho, e quando ele abrir o olho, você enxergar, você ver de verdade. Adquira de mim vestes brancas, límpidas, alvas, para quando você se olhar, você está tapado da nudez que está. E ele se enfatizou tanto que ele disse: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É como se ele estivesse dizendo: eu tenho nojo, porque eu lhes digo abertamente, sem medo de estar errando, quem é de nós que não temos nojo de vômito? Ele usou isso, está registrado lá no livro do Apocalipse 3,14. Não são palavras minhas não, são palavras do nosso Deus. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Portanto, irmãos, não dê ouvido, não busquem coisas erradas. Eu digo mais, não busquem lixo para dentro da sua casa. Mas eu quero ver, eu vou pesquisar, eu quero ver isso, eu soube disso, eu soube daquilo. Não me interessa, você tem que saber que você crê em um santo de Deus, cujo santo veio dos céus, está conosco, é um vencedor e nos fará um vencedor, como nos tem feito. Creiam neste servo de Deus. Creiam nele de todo o teu coração, de toda a tua alma. Porque seguindo este mesmo ensinamento de Jesus, lá em Apocalipse 3,14, não pense que Jesus se enfatizou com eles e falou: não quero mais vocês. Não, ele é o contrário. Sabe o que Jesus disse naquele mesmo livro? Se você ler, você vai encontrar lá: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo e tu cearás comigo. Olhem a autenticidade de Jesus. Eis que estou à porta e bato. Já pensou? Ele não poderia dizer: eis que estou à porta, se você abrir eu entro. Não. Ele disse mais: eu sou autêntico, eu bato. Eu bato para que você ouça, para que você não diga que não ouviu. Você ouviu. Se você abrir a porta e me deixar entrar, eu entrarei e cearei contigo. E eu tenho dito: aqueles que têm deixado o nosso querido irmão Aldo entrar no teu coração, porque a porta que disse Jesus não é aquela, não é uma porta como essa, como esta. A porta que Jesus falou é essa que está aí dentro do teu peito, da tua caixa tórax, o teu coração. Se você abrir e deixar o irmão Aldo entrar aí dentro, eu digo para você, é como um copo de água suja, de lama, em que você tem lá dentro muitas vezes. Mas quando você abre uma torneira em cima e deixa ela derramando, o que vai acontecendo? A suja vai saindo, transbordando, e vai entrando a alva. Quando você menos espera, está límpida, pronta para beber uma água limpa. O irmão Aldo, ele é assim. Ele é como Jesus, água viva, limpa, pura. Se você deixa ele entrar. Mas olha bem, é se você deixa ele entrar. Portanto, você precisa abrir a porta para ele. Abra.
Abra, irmãos. Não faça como fizeram essas criaturas que falei há pouco, que deixaram e que hoje buscam desvirtuar, que buscam fazer tantas coisas, tantas hipocrisias. Creiam nesta palavra. Lutem por esta fé. Guardem este tesouro, como disse o irmão Alto. Guarde ele consigo. Você pode entender nesta noite o teu valor, o grande diferencial de você com a natureza, o grande diferencial de Deus construindo tua vida. Você hoje compreendeu que você é obra das mãos de Deus, a semelhança de Deus, com a característica de Deus que o irmão Aldo cita aqui. Você hoje sabe do valor. Você sabe da luta que ele teve para chegar a você. Você sabe do sacrifício que Jesus passou, da grande luta do nosso Deus na formação de profetas, do grande silêncio que aconteceu. E hoje, na restauração da obra de Deus, você faz parte. E aí eu lhes digo, você não é a obra mais importante? Você é. Porque quando ele lhe disse, não escolheste-vos a mim, eu vos escolhi, ele está dizendo, não foi você que veio a mim, foi eu que fui até você. E você sabe por quê? Se o nosso Deus tivesse formado o Espírito Consolador há 300 a 500 anos atrás, seríamos nós? Não. Se ele tivesse formado há 200 anos atrás, há 100 anos atrás, seríamos nós? Eu lhes digo que não. Se ele não tivesse formado até hoje, ele fosse formar daqui mais 100 anos, daqui mais 200, daqui mais 300, seríamos nós? Também não. Por isso eu lhes digo, cumpre a palavra de Cristo, não me escolheste-vos a mim, eu vos escolhi. Somos todos nós escolhidos. Por isso ele nos deu o Consolador nos nossos dias, na nossa geração, na nossa época, no nosso momento. Portanto, valorizem isso. Amem o Santo Primaz. Creiam nesta palavra de Deus. Amem a Santa Vó Rosa. Amem a Virgem Maria Santíssima. Amem de todo o teu coração.